somos o maior consumidor, vou mostrar isso. Nós temos cerca de 430 ingredientes ativos, na verdade é mais que isso, acho que são 450, 750 produtos técnicos e 1.400 formulações registradas no mapa de agrotóxicos. Dos 50 ingredientes ativos mais utilizados na agricultura brasileira, 22 são proibidos na União Europeia e nós continuamos a utilizar esses produtos aqui. 27% das propriedades de 0 a 10 hectares usam agrotóxicos, 36% de 10 a 100 e 80% das propriedades maiores de 100. Como se vê, propriedades maiores que tendem a trabalhar com as commodities agrícolas, né, soja, milho, algodão, elas tendem a usar mais agrotóxicos. O Brasil, desde 2008, ultrapassou os Estados Unidos e assumiu a liderança de posto de maior mercado mundial de agrotóxicos. É um mercado bilionário. Lá em 2014, se vocês verem aí, veio crescendo de 2008 até 2014. Chegou a alcançar 12 bilhões 249 milhões de dólares aqui no Brasil. Sem dúvida, é um mercado que tem que ser defendido e protegido pelas indústrias. Elas fazem isso com muita eficiência. E em 2015 houve uma queda, pela primeira vez, né? O faturamento caiu. Poderíamos festejar isso, fui ler a respeito, né? Mas infelizmente o que o Sindicato das Indústrias afirma é que, na verdade, essa queda se deve ao contrabando de agrotóxicos do Paraguai. Então, não consta, mas o uso continua. E pior ainda, por produtos que a gente não conhece, não sabe, né, o que está entrando aí, está sendo usado no Brasil. Ali só uma lista dos produtos mais comercializados no Brasil. Então, nós temos o glifosato, que é o grande campeão, com 411 milhões, mais de 411 milhões de quilos. A atrazina, que é aquela que eu passei ali atrás, né? Mostrei para vocês, 2,4-D, que são herbicidas. Esses 3 primeiros são herbicidas, são bastante utilizados. Depois pula o óleo mineral, que é só um veículo. Temos aí o acefato, o metomil, o clorpirifos, que são inseticidas extremamente tóxicos também. Depois entra aí o paraquat, o paraquat também é herbicida, carbendazina e ametrina são fungicidas. Isso aí foi extraído do Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos. Fiquei feliz de saber que temos uma representante aqui, né? Esqueci o nome, acho que é Denise, é isso? Muito prazer, quero conversar com você depois. Vou apresentar alguns dados, se estiver desatualizado, foi o que eu consegui. Bom, a comercialização de agrotóxicos com relação também a intoxicações. Aí está mostrando, em nível de Brasil, a evolução de 2007 até 2013, né? A gente saiu aí de 643 milhões de quilos para 1 bilhão 234, né? Acho que é isso, bilhões. Naquela linha azul mostra a quantidade em quilos por hectare, saiu de 10,32, foi para 16. E a incidência de intoxicações por 100 mil habitantes, que saiu de 3 notificações para 6 em nível de Brasil. É importante salientar que existem dificuldades com relação à obtenção desses dados. Julga-se, ou existem estimativas de que para cada notificação existem outras 50 que não foram notificadas, pelo menos. Então, o certo seria a gente multiplicar esses valores por 50 para ter uma ideia mais real da situação. Se a gente passar para o Sudeste, né, já houve uma mudança em questão de intoxicações. A gente passa de 2 casos para 8, é isso? Para 8 casos lá no final. E no Espírito Santo a curva dá um salto, né? A gente sai de 3 para 15, de 2007 para 2013. Se a gente multiplicar
multiplicar isso por 50 dá mais de 700, mais ou menos, que o Rodrigo apresentou no dado que ele falou na palestra dele ali. Mas isso aí, esse aumento se deve a quê? Se deve ao uso, realmente, ao caso de intoxicações de verdade que aconteceu, mas também a maior eficiência de notificação, maior eficiência de registro disso, que é importante. Ali está mostrando os dados, né, em números, né, até o total de 2007 a 2014, 2.548, né, só para a gente ter uma ideia, que são números alarmantes, e aí mostrando em nível de Brasil, o Espírito Santo só perdendo para Tocantins, né, com relação a intoxicações por agrotóxicos por 100 mil habitantes. Está lá embaixo, na linha vermelha. E aqui questão de óbitos, né? Óbitos também relacionados a agrotóxicos. Muitas vezes por uso, né, do agrotóxico, no caso de suicídios. Óbitos em função de suicídio. Está ali, ó. Aquela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna. São 50 óbitos registrados no Sinam, 2014. Nós tivemos no Espírito Santo no período de 2007 a 2013, em função muitas vezes do agrotóxico estar associado à depressão e favorecer esses suicídios. Talvez eu vou passar um pouquinho do meu tempo, mas eu acho que o Rodrigo falou sobre a parte de alimento. Eu tentei dar uma abordagem geral com relação a intoxicações de uso dos agrotóxicos, mas eu acho que é importante a gente falar da água, que muitas vezes a gente não considera. A água, pela portaria, né, do Ministério da Saúde lá de 2.914 de dezembro de 2011, água para consumo humano é água potável destinada à ingestão, preparações e produção de alimentos e à higiene pessoal. Em 2013 foram realizadas 90.688 análises em 1.598 municípios. Isso representa menos de 30% dos municípios do Brasil. 99% estavam dentro do padrão estabelecidos na portaria, mas foram identificados 337 municípios distribuídos em 16 estados com pelo menos algum resultado analítico acima do valor máximo permitido, agrotóxicos na água acima do valor máximo permitido. O Espírito Santo faz essa análise em poucos municípios, varia aí às vezes de 4, de 6 municípios, não são muito poucos. Mesmo assim, em 2011 foi detectado no município de Itapemirim e de Marataízes resíduos de agrotóxicos acima do valor máximo permitido. Bom, a gente poderia festejar, né? 99% estava dentro do padrão. Vamos para frente. O que é água potável pela portaria do Ministério de 2011? A água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido nessa portaria e que não ofereça risco à saúde. Então, o que a portaria diz que é água potável? É uma água que pode conter resíduos de 27 agrotóxicos, 15 substâncias inorgânicas, 15 substâncias orgânicas, 7 desinfetantes e produtos secundários da desinfecção. Isso é água potável. Em 2004, havia uma portaria do Ministério da Saúde. Essa portaria de 2011 veio revogando a de 2004. Em 2004, eram 22 agrotóxicos. Agora, em 2011, passou a 27. Eram 13 substâncias inorgânicas, passou para 15. Eram 12 substâncias orgânicas, passou para 15. E eram 6 desinfetantes, passou para 7. Ou seja, a forma de resolver o problema da água potável não é você diminuir o uso dos produtos, é você mudar a portaria. Daqui a alguns anos a gente acrescenta os neonicotinoides também na água potável, porque eles não estão nessa de 2011. Mais um tempinho, por favor, para poder eu terminar. Esses aí são alguns dos produtos que podem ter, né, na água considerada potável. Lá tem microgramas por litro. Então tem alguns produtos aí que o Rodrigo
falou que foram eliminados do mercado porque são os clorados, que são acumulativos, né? A gente não elimina, isso vai juntando dentro da gente. E aí nós temos o Aldrin, nós temos o DDT, né, que ainda é permitido resíduo na água. Né? Nós temos o 2,4-D, temos o Aldicarb, que é um dos produtos mais tóxicos que nós temos no mercado, a própria atrazina, né? Tem clorpirifos, você pode ter 30 microgramas de clorpirifos por litro. Você tem o lindano lá em cima, lá, que é um produto clorado. Então, todos esses produtos podem ter na água, que ela ainda é considerada potável. Então, a gente encontra alguns relatórios que falam assim, 100% da água aprovada, potável. Mas é importante a gente entender o que é uma água potável, pela portaria, né? Bom, o programa de análise de resíduos agrotóxicos, desde 2008, ele tenta reavaliar, né, 14 ingredientes ativos que tem no mercado. Ele conseguiu até agora tirar do mercado, né, com essa reavaliação, a Anvisa, 6 produtos, 3 não conseguiu tirar, mas eles têm uso restrito, e os outros 1, 2, 3, 4, 5 ainda estão sob avaliação. Há uma dificuldade muito grande, né, uma pressão muito grande por parte das empresas, por parte de políticos, inclusive, né, para segurar muitas vezes a reavaliação desses produtos. Aqui no Brasil, diferente de alguns outros países, o produto, quando ele é registrado uma vez, ele não precisa passar por reavaliação mais. Ele não tem um limite que vai chegar lá, como o Rodrigo falou, à luz dos novos conhecimentos daqui a 10 anos, era fundamental que esses produtos fossem reavaliados para saber, né, como é que está agora. Mas a gente não tem isso. Então, tem produtos que estão há décadas ali, que foram registrados e continuam sendo utilizados sem reavaliação. Os 14 ingredientes reavaliados ou sob reavaliação apresentam apenas 1,4% das 431 moléculas autorizadas. Ou seja, nós temos muitos outros agrotóxicos, às vezes muito mais tóxicos do que esses que estão sendo reavaliados. E a gente não está tendo estudos sobre ele. E aí, só para finalizar, eu queria chamar a atenção em relação a esse projeto de lei, que para mim é um risco muito grande, né, e um prejuízo, um retrocesso, se for aprovado. Ele está tramitando na Câmara dos Deputados e ele propõe, dentre outras coisas, eliminar o uso do termo agrotóxico e substituir por defensivos fitossanitários e produtos de controle ambiental. Como também, para você registrar um produto hoje, você precisa passar pela Anvisa, né, passar pelo IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, e pelo Ministério da Agricultura. São 3 ministérios envolvidos. Essa lei, ela tenta minimizar, botar só sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura, tirando o Ministério da Saúde, tirando o Ministério do Meio Ambiente do processo. E quem vai decidir se os produtos são liberados ou não é uma Comissão Técnica Nacional de Fitossanitários, CTN-FITO. É uma preocupação muito grande, porque a gente tem a CTN-Bio hoje, que é a Comissão Nacional Técnica de Biossegurança, para a questão da aprovação de transgênicos. E a gente tem relatos, temos colegas que participam dessa CTN-Bio, e a gente vê que as decisões são muito mais políticas do que técnicas. E essa é a grande preocupação, decisões políticas em detrimento de decisões técnicas. E como exemplo disso, eu trouxe por último esse produto, que é o benzoato de ivermectina. Esse produto, uma empresa multinacional tentou registrar ele aqui no país em 2003. Houve um indeferimento da Anvisa em 2007. A Anvisa fez vários estudos e indeferiu. Qual a conclusão da Anvisa? O produto técnico, ora em pleito, é considerado impeditivo de registro do ponto de vista da saúde humana. Ela deu parecer desfavorável. O que aconteceu em 2013? Em setembro, uma medida provisória
deu permissão ao ministro da Agricultura para flexibilizar regras em caráter de emergência fitossanitária para autorização de uso de agrotóxicos. Em outubro desse mesmo ano, o MAPA declara a Bahia oficialmente em estado de emergência fitossanitária em relação ao inseto Helicobacter parmígera. Em novembro, o MAPA publica a portaria 1109 autorizando a importação de benzoato de ivermectina, mesmo que a Anvisa tinha negado isso em função de ser extremamente tóxico para humanos. Isso demorou 43 dias, de setembro até novembro, foram 43 dias, aconteceu tudo isso e esse produto foi permitido entrar aqui no país. E ele é um dos produtos que está sendo contrabandeado do Paraguai também, agora para o Brasil. E além de ser extremamente tóxico, né, como a Anvisa avisou, ele é altamente persistente no ambiente, altamente tóxico para organismos do solo, altamente tóxico para organismos aquáticos, altamente tóxico para aves, altamente tóxico para abelhas. Então, um produto desse foi autorizada a entrada dele no Brasil por uma decisão mais política do que técnica. Se aquela lei passa, a gente passa a ter uma comissão que corre o risco de agir mais politicamente do que técnica, a gente vai ter outros produtos dessa natureza, com certeza, entrando no nosso país. Preserva a natureza com benzoato de ivermectina. Aí, para finalizar, ainda agora de verdade, eu acho que a gente já tem argumento suficiente para trabalhar com o princípio da precaução. Esse princípio, ele surgiu na Alemanha, acho que em 1970, e ele tomou mais evidência a partir da ECO 92, quando ela coloca que, de modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência da absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. É urgente que atitudes efetivas comecem a ser tomadas. E para finalizar, homenageando Raquel Castro, autora de Primavera Silenciosa, que foi uma das pessoas que foi um divisor de águas para alertar o mundo com relação ao impacto desses agrotóxicos na saúde ou no meio ambiente. A dúvida é se a civilização pode mesmo travar essa guerra contra a vida sem se destruir e sem perder o direito de se chamar de civilizado. Obrigado. Outro dia nós presenciamos aí no estado